Tudo bem. Boa noite a todos. Meu nome é Yolanda. Eu sou uma aprendiz e uma aprendiz ainda bem recente desse estudo, né, maravilhoso que é a espiritualidade dos animais. Eu trabalho junto com o GEDA, que é o Grupo de Estudo e Defesa dos Animais, e nós fazemos estudos de livros, tratamento dos animais. E a cada dia vamos somando um pouquinho mais desse aprendizado magnífico. Eu vou pedir perdão a vocês, porque eu não sou uma expositora experiente, sou aprendiz nessa área também, mas nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o desencarne e o reencarne dos animais. É muito importante quando a gente está nessa... Ué, só um minutinho, gente. Quando quiser avançar o slide, é só você me falar, tá? Ah, tá. Você... Tá bom. Então, vamos lá, Jefferson. À medida que eu for conversando, você já pode ir passando. Pode passar, então, por favor. Quando a gente olha para os animais, como eles são vistos nesse nosso planeta, a gente percebe ainda que uma grande maioria dos homens os veem como seres sem alma, sem valor, né, como simples objetos que podem ser dispostos conforme a vontade de cada um, não têm direitos, não têm sentimentos, não têm alma, e sobrecarregam esses animais com cargas muito acima daquilo que eles podem suportar na sua dinâmica diária. Graças a Deus, hoje a gente tem grupos como esse, como outros que existem, que estão tendo uma visão diferente, que estão entendendo qual é a real importância dos animais no contexto em que nós vivemos, não é? Pode passar. Aí nós vamos começar vendo um pouquinho dentro da nossa dinâmica, ao longo da nossa história, como os animais são vistos. E a gente vai percebendo que sempre há os defensores e aqueles que os desconsideram, né? Então, eu começo aqui com Pitágoras, lá no século VI a.C. Ele foi considerado, dentro da cultura grega, o pai da defesa dos animais, e ele proibia não só o matar, como o se alimentar de animais. Ele dizia que os humanos e os animais compartilham o privilégio da alma, e por compartilharem esse privilégio, são iguais. Então, devem ser tratados como iguais, com respeito, e que, em virtude de estarem ainda numa fase, né, de crescimento, de conhecimento, eles precisam do nosso amor, do nosso suporte, né, e que submissão não é tratar mal, não é descuidar, e sim acolher, trazer para perto do coração e ensinar, e esse é o nosso dever, né? Depois a gente tem no próximo slide a posição de Aristóteles, que no século IV, né, você vê, 200 anos antes já tínhamos Pitágoras colocando o animal na sua real posição. 2 séculos depois, Aristóteles acha que só o animal tem alma racional e, por conta disso, ele é superior na escala dos seres. Então, o que acontece? Ele considera que, como ele é superior, ele domina, e nesse dominar está a fazer o que quer, com todos os que lhe são inferiores. E aí entram as mulheres, os escravos, os animais, e eles acham que tudo pode, ele acha que tudo pode ser submetido à vontade
do homem. E aqui é o homem sexo masculino, não é o homem ser humano, né? Aí já vindo aqui para a nossa época, né? Passada a Cristo e tudo mais, nós temos aí no século XVII o Descartes. Descartes é um grande filósofo, um grande matemático, trouxe grandes ganhos, né, para o nosso conhecimento intelectual, porém, ele entendia que, como ele não podia comprovar pelos métodos científicos e investigativos que ele tinha, que o animal tinha alma, era um ser, vamos dizer assim, na mesma escala de equivalência que os homens, então ele os considerava como seres inferiores e que estavam à disposição do homem para atender qualquer necessidade, e que ele utilizava os animais também como cobaias nas pesquisas científicas que eram feitas na época. E a gente encontra essa citação nesse artigo, O Especismo de René Descartes e as Críticas de Voltaire. É um artigo muito, muito interessante para quem tiver à disposição de lê-lo todo. Não é enorme, é grande, mas não é enorme, e vale muito a pena. Mostra a contraposição, né, de Descartes a Voltaire. Então, nós temos lá no século XVII ele dizendo, né, que os animais são seres inferiores. No século XVIII chega Voltaire, e Voltaire debate a ideia de Descartes, dizendo que é uma ingenuidade, uma pobreza de espírito dizer que os animais são máquinas privadas de conhecimento e sentimento. Isso ele está dizendo diretamente, criticando o artigo de Voltaire, que chegou a essa conclusão. Tá? Isso também está na citação do mesmo artigo que eu estava falando com vocês. Né? Então, olha, que ingenuidade, que pobreza de espírito, dizer que os animais são máquinas privadas de conhecimento e sentimento, que procedem sempre da mesma maneira, que nada aprende e nada aperfeiçoa. Eu imagino que havia, já nessa época, por parte daqueles que tinham animais, uma percepção muito grande do quanto eles são inteligentes, do quanto eles são diferentes uns dos outros. Vocês estavam comentando aí no início, né, a quantidade de animaizinhos que vocês têm em casa, e eu garanto que cada um deles tem a sua própria personalidade, age de uma maneira diferenciada, tem o seu gosto e não gosto das coisas, né? E isso já se percebia naquela época. Entretanto, havia ainda essas disparidades, como existe até hoje, né? Aí, já no século XX, a gente tem o Tom Regan, que foi um filósofo e ativista lá dos Estados Unidos, e ele fez sempre a defesa do direito animal, né? Ele cita que os animais não são apenas nossos parentes biológicos, mas também nossos semelhantes psicológicos. Como nós, esses animais estão no mundo conscientes do mundo e conscientes do que acontece com eles. Gente, eu diria também que eles são nossos semelhantes psicológicos e, às vezes, agindo até sobre nós, né? Porque como eles nos convencem, eles nos levam, eles nos conduzem pelos caminhos que eles querem, que eles precisam, que são mais chegados a eles, né? Isso é uma citação que está no livro A Vida dos Outros. Esse livro é muito interessante, ele traz uma visão tanto da parte filosófica, quanto também da parte religiosa, da postura em relação aos animais nos dias de hoje, né?
E aí a gente pode passar para o seguinte slide. A gente vendo, né, todas essas opiniões, e hoje, no século XXI, em que a gente vive, e tudo que a gente tem à disposição em literatura, em palestras, em estudos, a gente tem como compreender que os animais, eles são espíritos em evolução, eles sofrem, sentem, amam, partilham os nossos sentimentos, né? E eu gosto de citar, quando a gente está falando aqui, esse trechinho, o seguinte, que quando a gente vê aquela resolução de Cambridge, lá onde cientistas se reuniram, mais de 26 cientistas, se não me engano, e chegaram à conclusão de que o animal é senciente, que ele tem esses sentimentos, que eles têm toda um desenvolvimento, né? Eles não consideram os animais como espíritos, mas como seres que sofrem, sentem e amam. E é muito interessante que tem um deles, chamado Philip Lowe, que ele depois deu uma entrevista confirmando, né, aquilo que eles tinham ratificado lá na Convenção de Cambridge, e aí no final é feita uma pergunta para ele, né, o que mudava para ele. E ele diz que ele sentia que ele ia se tornar vegetariano, que depois de chegar à conclusão de que são seres tão próximos a nós, tão semelhantes a nós, ele não podia mais se alimentar de animais. Eu acho isso, assim, muito, muito legal, né? Porque é diferente a gente ler isso aqui, a gente não, nós estamos aqui, acredito que já num outro ponto, mas as pessoas leem, legal, eles sofrem, eles sentem, eles amam, eu entendo, eles vêm aqui e me fazem carinho e tudo mais, mas ao mesmo tempo depois sentam-se à mesa e se alimentam de outros animais, né? Então, que a evolução seja realmente dentro do coração de cada um e que eles possam ir fazendo as suas mudanças, as suas diferenças e entendendo como devem proceder, não é? No próximo slide, a gente vai ver o que nós estamos falando do ponto de vista já da espiritualidade, na questão 136 do livro Consolador, aonde Emmanuel diz o seguinte: que sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes, colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros, os animais, para sua alimentação, e escravizam os segundos, os irmãos mais ignorantes, para objeto de explorações grosseiras. Então, quanto ainda há a caminhar, né, a evoluir, porque, infelizmente, a gente vive numa fase em que o homem não respeita o próprio homem. Então, o caminhar até ele chegar a respeitar os animais, os não humanos, vai ser longa a caminhada. Mas só existe uma direção, e essa direção é o de tomar consciência e de mudanças, né? Depois a gente tem uma frase aqui no próximo slide, por favor, que é uma frase do Arthur Schopenhauer, do século XIX. Ele já dizia: a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. Quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. É fácil a gente ter a compaixão e ter o amor por aqueles animais que estão dentro da nossa casa, né? Mas nós temos que estender isso a todos, não só aos animais que nos estão mais próximos, aqueles que são
vamos dizer assim, mais compatíveis para nós, né? Um carneiro, uma cabra, um boi, um porco, que nós estamos vendo mais próximos, mas estender isso a todos, estender isso aos insetos, né? Aquele pernilongozinho que nos perturba, a formiga que vem lá buscar o nosso açúcar, as abelhas que às vezes se sentem ameaçadas e nos picam. A gente tem que entender que todos estão dentro do mesmo contexto. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a morte dos animais no nosso próximo slide. A perda dos animais, a morte dos animais, ela sempre é objeto, né, de questionamento por todos nós que temos os nossos bichinhos de estimação. E aqui a gente tem um livro do Carlos Bacelli chamado Chico Xavier, o Amigo dos Animais, onde ele conta que um amigo pergunta ao Chico o que acontece quando os animais morrem. E eles dizem, e ele responde, né, que como os espíritos disseram a Allan Kardec, eles reencarnam de imediato, sendo muitas vezes, quando há verdadeiro afeto entre eles, trazidos de volta aos seus donos. Outros animais ficam durante um tempo no mundo espiritual, muitas vezes se reencontrando com seus antigos donos desencarnados e continuam responsáveis por eles. Há toda uma complexidade, né, do que acontece com os animais após a morte. Existem animais que logo reencarnam, existem animais que permanecem no mundo espiritual a trabalho, existem outros animais que são mantidos dentro das colônias, junto aos espíritos que lá estão. Existem animais que sequer têm a percepção de que desencarnaram e já estão retornando. Tem outros que passam algum tempinho a mais lá na espiritualidade. O importante é o seguinte, eles passam por esse processo, né, para a sua evolução, e aí as coisas vão seguindo o caminho que for melhor para a evolução de cada um. Já no slide seguinte, a gente encontra em Marcel Benedetti, no qual sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais, e ele diz que ao desencarnar, o animal muitas vezes torna-se inconsciente antes que perceba a sua morte. E que o animal sente e sofre até um determinado ponto necessário ao aprendizado. Quando excede esse ponto, o espírito se desloca do corpo e vai para o mundo espiritual sem traumas. Lá ele é tratado e preparado para sua próxima reencarnação. Já a Irvênia Prado, no livro A Questão Espiritual dos Animais, que está no nosso próximo slide, ela diz que muito mais do que supomos, eles, os animais, são assistidos no seu desencarne por espíritos zoófilos, que os recebem no plano espiritual e cuidam deles. Há toda uma equipe que trabalha com os animais, né? E nessa equipe contam-se veterinários, os franciscanos, que são dedicados bastante aos animais, os índios, né, cujo desenvolvimento espiritual, o caminhar deles, eles têm uma relação muito próxima com os animais, e todos esses são espíritos afins que trabalham com eles, que os orientam, são aqueles até que quando nós fazemos uma prece, pedimos um tratamento,
cada um dentro das suas possibilidades trazem o melhor de si para que eles sejam cuidados, tanto os que estão no plano espiritual, quanto aqueles que estão ainda aqui conosco, né? O slide seguinte, ainda falando da morte dos animais, nos diz que na espiritualidade existem instalações e construções adequadas para o atendimento das diferentes necessidades dos animais que lá chegam, e é onde eles recebem tratamento. E que eles são agrupados no mundo espiritual por afinidade, porque eles mal conseguem distinguir a mudança de dimensão. A respeito das instalações e construções, eu vou ler para vocês aqui um trechinho que está no livro Todos os Animais São Nossos Irmãos, que fala dos lugares, né, dos ranchos, dos recantos, aonde esses animais são tratados. Eles falam aqui do Rancho Alegre. Rancho Alegre, localizado sobre o estado do Mato Grosso. Em suas instalações são encontradas alas para tratamento de doenças infecciosas, reencarnação, regressão, hospital veterinário, escolas de especialização, bibliotecas, bosques com áreas de lazer, alas de resgate, salas de administração e diversas especialidades direcionadas aos animais selvagens, aos insetos e outros pequenos animais, bem como uma ala ecológica, alas de manipulação genética, reprodução animal, entre outras. E é muito interessante, né? A gente vê que esses locais eles têm muitos espíritos afins, mesmo não especializados, mas que são afins, que amam os animais. Eu tenho uma amiga que ela fala que o sonho dela é, quando ela passar para o mundo espiritual, ela ir para o Rancho Alegre. Ela falou, eu quero trabalhar com animais. Então, a gente sabe que existe essa possibilidade, e mesmo nós, quando nos desligamos, né, no nosso sono, no nosso descanso diário, podemos, talvez, ir trabalhar em lugares assim, né? Ir ajudar nesses locais onde os animais são cuidados no mundo, quando estão no plano espiritual. Próximo slide, por favor. O tratamento dos animais no mundo espiritual é feito em hospitais, onde eles são colocados em câmaras que são específicas para o seu tamanho, e dentro dessa câmara chega uma substância vaporosa, que é ligada por um tubo transparente, né, a esse cilindro, e essas substâncias, ela induz ao sono, tem função terapêutica, cura, né, as mazelas com que eles chegam lá, e trabalha também com a frequência de cores. Então, a gente vê que a frequência de cores, né, que a gente usa em reiki, em cromoterapia, ela é utilizada também no tratamento dos animais. Aí, por exemplo, a gente tem o azul, que é calmante, o verde, que é equilíbrio, um verde escuro, que é cicatrizante, né? um branco brilhante, que ajuda na limpeza, né? Dos miasmas que eles trazem, do sofrimento. E esses cilindros, de tempos em tempos, são escaneados para que veja o que o animal, em que estágio ele está de saúde e o que é necessário para fazer essa melhoria, né? O próximo slide, por favor. E a outra finalidade do tratamento que eles recebem no mundo espiritual é apagar das memórias as cenas de sofrimento, mas sem retirar aquelas sensações
que eles vão levar como alerta, como que vão se somar ao seu instinto numa próxima reencarnação, para que eles possam melhor reagir aos perigos, às situações a que eles são submetidos, né? E nesse tratamento que eu contei que eles recebem, as lesões desaparecem rapidamente na medida em que se desprendem das lembranças do sofrimento, né? Isso é misericordioso, não é? A gente poder entender que pelo espírito puro e simples que eles são, por não terem a carga, né, eu fiz o mal porque eu quis fazer o mal. O animal não tem esse sentido. O animal, ele só se defende, ele só faz aquilo que ele precisa para se alimentar e para sobreviver. Como ele não tem todo esse peso, então ele não tem também a necessidade de ficar sofrendo infinitamente lá. Então, por isso é que tudo isso é muito, muito rápido, né, para eles. No próximo slide, a gente tem uma explicação de como é feito o processo para o reencarne, né? Como que eles são preparados, uma vez que são cuidados, que todas essas más lembranças, essas situações são trabalhadas, são processadas, ele passa por um processo aonde eles são miniaturizados até se tornarem pequenos corpúsculos que são chamados de mórulas, né? Que corresponde à primeira segmentação do óvulo quando ele é fecundado. É um estágio ainda anterior ao embrião. Então, eles vão sendo miniaturizados até chegar lá naquela primeira segmentação de um óvulo fecundado, e aí eles são espiritualmente ligados às futuras mães. E começa o processo, né, de crescimento dentro da mãe, até chegar ao momento de virem à vida, né? No próximo slide, a gente os próximos, aliás, a gente traz algumas questões que são dirimidas no livro Qual é a Sua Dúvida sobre o tema Espiritualidade dos Animais, do Marcel Benedetti, né? A primeira, na questão 124, ele diz que os animais não costumam demorar muito na espiritualidade, onde o seu aprendizado é menos eficiente do que quando eles estão encarnados. O tempo é variável, mas, de modo geral, o retorno ao mundo físico é relativamente rápido, se comparado ao tempo necessário para os humanos. E aí a gente tem o seguinte: a gente entende esse processo, né? A gente aprende sobre ele, mas como é difícil quando a gente perde o animalzinho que nos é querido, como é difícil a gente lidar com esse luto, né? É muito normal ter o luto, é normal chorar, é normal sofrer, mas a gente não pode ter o excesso de sofrimento. O nosso excesso de sofrimento pela perda faz com que eles, lá na espiritualidade, captem esses sentimentos, esses pensamentos, essa coisa dilacerante que se a gente se entregar a ela, e aí eles se perturbam, porque eles sentem e sofrem com os nossos pensamentos decorrentes da separação. Como eles muito nos amam, eles muito sofrem por nos vermos sofrer, né? E às vezes essa energia toda que eles captam acabam por atrasar o processo reencarnatório. Eles precisam de mais tempo para superar todo aquele trauma, né, do desencarne, para poder voltar. E é aí que
a gente tem uma oração, que é essa oração maravilhosa que nós ouvimos no início da aula de vocês, que é a oração de Francisco de Assis. No livro Todos os Animais Merecem o Céu, eles explicam que a energia da prece de Francisco de Assis se converte em energia terapêutica. Ela se transforma em pontos de luz que trazem uma energia que vai caindo como uma chuva e que elas são captadas e endereçadas ao universo, se soma a todas as outras energias idênticas que estão chegando lá, e aí isso é distribuído para cada animal do universo, vejam bem, não só da Terra, independente de qualquer condição ou de estado evolutivo que eles estejam, no mundo em que estiverem. Toda essa emanação, e essa emanação, gente, fazendo tem um peso, tem uma energia contida. À medida que você reúne as pessoas, isso aumenta numa projeção que a gente não tem nem noção. E isso vai chegando a todos os animais. E isso ajuda demais no tratamento, no acalmar o animal, no colocá-lo em condições para retornar ao mundo em que eles precisam passar por suas experiências, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho dos animais agora que ficam na espiritualidade, que é o nosso próximo slide, por favor. Como os animais na espiritualidade são escolhidos para auxiliar? Eles são escolhidos a partir de seus conhecimentos, suas habilidades e sua boa vontade. Cada um dentro daquilo que melhor fazem naquela fase em que estão, eles são trazidos para auxiliar dentro das colônias aos espíritos que lá estão e que precisam desse acolhimento, desse carinho, dentro de hospitais espirituais, de locais de tratamento, lá no mundo espiritual, nas incursões que são feitas junto ao umbral para buscar espíritos que já se encontram em condições de receber um auxílio, de continuar um tratamento, né? Então, por exemplo, cães são farejadores, cães têm uma percepção maior do que nós. As águias têm boa visão, têm se deslocam num plano que está acima de tudo, então tem uma visão, além da boa visão, né, de localizar alguma coisa, tem uma visão ampla daquilo que se precisa entender ali, né? E os animais de carga, né, que eles transportam carga, são animais quentes que auxiliam as pessoas que estão em incursões no umbral, em lugares de muito frio, de situações muito ruins. No slide seguinte, a gente tem uma colocação que a gente encontra no nosso lar. No livro Nosso Lar, onde André Luiz descreve uma incursão que eles estão fazendo no umbral, e ele diz que ele identifica a caravana que avançava na direção deles,
e que ouve o ladrar de cães. E quando ele pergunta o que é isso, Narcisa explica que os cães são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, porque ali eles têm a percepção, né, de tudo, e nesse local estacionam verdadeiros monstros, né? E esses monstros que ela está falando são aqueles espíritos que estão num estado ainda evolutivo bastante inferior e que podem causar mal, né? Então, eles percebem tudo isso e vão direcionando as caravanas que estão lá para auxiliar. Ainda no nosso lar, mais adiante, eles dizem o seguinte: os cães facilitam o trabalho, os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se façam necessários. E as aves, que eles denominam ibis viajores, são auxiliares dos samaritanos, por devorarem formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas ubralinas. Então, veja bem, todo animal ele tem para dar a sua contribuição no nosso processo de vida aqui no planeta, no mundo espiritual. O que é muito importante é a gente entendê-los como seres sencientes e não exigirem deles acima do que eles podem fazer. Não é errado nós termos cães treinados para acompanhar os cegos, termos cães farejadores para essas situações, né, de terremoto, essas situações que a gente vê de desabamentos, desde que eles sejam cuidados, desde que seja respeitado o tempo deles de descanso, desde que seja respeitada a velhice deles depois, né? Eu acho que isso é bem importante a gente trabalhar na nossa consciência. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre reencarnação. E para a gente falar um pouquinho da reencarnação do animal, a gente vai falar antes da reencarnação humana, né? O que é a reencarnação? Todos nós sabemos, né? É a volta do espírito num novo corpo físico para aprendizado, para evolução, para resgate dos nossos débitos, para multiplicação do nosso amor, né, que vai nos ajudar nesse resgate de débitos. É para isso que a gente volta à Terra. E a gente vai voltar quantas vezes for necessário para a gente aprender a ser melhor, para a gente, através de várias experiências, ganhar conhecimentos, evoluir, auxiliar o próximo também nesse processo, né? Isso é básico, a gente não faz sozinho, a gente, eu vou deixar o outro de lado e só vou adquirir novos conhecimentos para mim, só vou eu evoluir. Não, a evolução, o conhecimento, tudo partilhado, tudo dividido, vai nos levando no caminho do progresso espiritual. No próximo slide, por favor, a gente vai falar de dois tipos de reencarnação. A reencarnação daquele espírito que ele não tem nenhuma condição de entender o que vai fazer, como ele pode melhorar. Ele está num grau de perturbação tão grande que ele não consegue entender a situação, ele não consegue analisar as suas faltas, ele tem um débito já tão grande que isso anula a sua liberdade de escolha, né? Uma liberdade que a gente tem proporcional à nossa necessidade, mas isso tudo fica anulado.
Então, o que é feito? A equipe que cuida desse processo reencarnatório, ela analisa a condição em que ele está e, mesmo sem a concordância dele, promove uma reencarnação compulsória para que ele possa, nessa reencarnação, já abater alguns débitos para ir melhorando, para poder depois começar a poder compartilhar desse próximo passo, né? Que é a reencarnação que é proposta. É aquela reencarnação que leva em consideração o livre-arbítrio do espírito, né? A possibilidade de decidir, e onde os mentores espirituais que cuidam desse trabalho, eles estudam débitos e méritos, programam os principais acontecimentos, e nós, vamos dizer assim, nos sentamos à mesa com eles, né? E até nos seguram um pouco, porque eu acredito, e já li a respeito disso, vocês devem conhecer também, que quando a gente está lá e a gente toma conhecimento de tudo aquilo que a gente está devendo, tudo que a gente precisa recompor no nosso crescimento, né? Progresso espiritual, a gente quer resolver tudo numa encarnação só, né? Então a gente, eu faço isso, eu passo por aquilo. Aí chega uma hora em que esses mentores falam: calma, meu filho, vamos fazer isso aos poucos, né? Então, eles levam em consideração o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de resolver, mas eles colocam isso dentro de uma programação que a gente possa cumprir. E muitas vezes a gente chega aqui e esquece tudo que a gente se empenhou lá em cima, dizendo que ia fazer, e não consegue cumprir 50%, né, do que viemos fazer. Quando não, passamos para um outro, para um extremo oposto, e não fazemos absolutamente nada daquilo que a gente se propôs. Aí chega lá, começa a aprender de novo, e assim nós vamos nessas reencarnações propostas até a gente chegar no ponto, né, em que vamos quitando todas essas pendências e nos colocando à disposição desse progresso maravilhoso que é o progresso espiritual. Já para os animais, como a gente vai ver no nosso próximo slide, eles não têm essa escolha. Eles não têm como dizer o que eles querem. Por quê? Porque eles ainda não possuem um livre-arbítrio. Eles têm um livre-arbítrio que é restrito ao seu mundo material, né? O dormir, o acordar, o se alimentar, o amor que eles dedicam, né, a uns e não a outros. Então, esse livre-arbítrio é restrito aos atos da vida material, às suas necessidades e aquele estágio que ele está naquela encarnação. Mas eles têm que vir. Não existe isso de falar: eu quero ficar aqui, eu quero estudar, eu quero entender mais. Essa reencarnação, ela é compulsória, até porque eles não têm resgate. Eles não precisam ficar lá, eles não precisam perambular pelo umbral, eles não precisam terem o entendimento do que eles fizeram, para depois ver como que eles vêm resgatar tudo isso. Eles são seres mais simples, são espíritos mais simples sob esse ponto de vista, não menos importantes, tá? Porque eles ainda estão formando a sua complexidade espiritual. Eles ainda estão lá num estágio de vir acumular conhecimento, acumular suas experiências, para depois chegarem a uma fase
mais complexa, né? No próximo slide, a gente vai ver o seguinte, que existe um planejamento reencarnatório. Esse planejamento é formado também é coordenado por uma comissão que também analisa o desenvolvimento espiritual em que eles estão, avalia se ainda existe o que aprender naquela espécie animal em que eles estão, ou se eles devem passar para outra. Avaliam se dentro daquela espécie animal, se eles voltam para uma mesma família ou não, se ainda há algum aprendizado para eles junto a essa família, se devem voltar para uma outra família, para uma outra situação de vivência. E são esses grupos que decidem os caminhos que eles vão seguir quando eles reencarnam. E esses caminhos são sempre definidos para que eles completem o aprendizado necessário naquela etapa e possam partir para a etapa seguinte. E com relação a nós, né? O próximo slide nos diz o seguinte, que a reencarnação dos animais nos dá a oportunidade da gente resgatar o amor incondicional através da convivência com eles. Porque eles, em silêncio, nos ensinam muito mais do que nós a eles, né? Eles podem trazer mudanças muito grandes para o nosso interior, né? Pessoas que passam por situações de depressão, que não conseguem enxergar as possibilidades da vida, às vezes pela proximidade, pelo amor que o animal dedica, consegue ultrapassar essas barreiras, né? Isso é divino nesse estágio de espírito em que eles se encontram, né? Ainda falando sobre os animais, no próximo slide, os animais não progridem, isso está tudo tirado do Livro dos Espíritos, tá? Eles não progridem pela própria vontade, mas sim pela força das coisas. E essa força das coisas é aquela organização espiritual que está agindo sobre esses espíritos para que eles possam cumprir as etapas de evolução. Então, a evolução do animal não acontece por suas vontades, porque eles não possuem livre-arbítrio, e a maioria dos animais não possui consciência do seu estado de seres espirituais em evolução. A evolução para eles é imperceptível, ela vai chegando e vai sendo assimilada. E aí, no próximo slide, é perguntado, Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 601, se os animais seguem uma lei progressiva como os homens. E a resposta é que sim. Em cada mundo em que eles estão num determinado estágio de progresso. Então, nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São sempre, porém, inferiores ao homem e se submetem a eles. Se submeter aqui não significa, não deve significar sofrimento, mas sim o homem estar ali como um agente de desenvolvimento e de progresso para o animal. Essa é a verdadeira função do homem junto aos animais, né? Agora vamos falar um pouquinho dos animais, da reencarnação dos animais dentro da nossa casa, do nosso meio, né? Eles podem sim reencarnar no mesmo lar da reencarnação anterior, como a gente já viu lá atrás, desde que haja um aprendizado necessário para eles nesse mesmo ambiente.
Quando eles reencarnam, eles já sabem o que eles vão encontrar do ponto de vista energético, não sabem conscientemente, mas energeticamente eles intuem aquilo que eles vão passar. E aqueles animais que convivem conosco, eles adoecem em função das nossas energias, pensamentos e atitudes. Tudo isso os influencia. Tudo isso, às vezes, os abate, os debilitam, porque eles absorvem grande parte da energia do ambiente. Se a energia é positiva, ótimo. Se a energia é negativa, eles vão absorver isso, e isso vai trazer consequências para eles. E eles fazem isso para nos proteger, porque eles gostam de nós. Como eles são seres que nos oferecem amor incondicional, a gente pode pôr o próximo slide, a presença deles nos traz esse amor incondicional, ela purifica o ambiente, né? E é nessa troca em que eles podem adoecer. Então, eles livram os seus donos de alguns problemas de saúde. Mas há toda uma troca energética ainda, aí nesse processo. Porque quando o seu tutor é sensibilizado com a sua doença e altera as suas energias, o seu padrão vibratório, ele transmite essa alteração, esse padrão vibratório, né, de amor, de pedidos de cura, essa vibração cresce e, dessa forma, a saúde do animal pode retornar. Então, o primeiro passo, né, quando a gente tem um animalzinho próximo a nós, passando por um processo de doença, é a gente vibrar coisas positivas, vibrar amor, vibrar saúde, para que, fazendo isso, nós mudamos a nossa energia e mudamos a energia deles também. E eu quero só acrescentar aqui para vocês o seguinte: eles vêm para passar por um processo de evolução, e por esse processo de evolução, eles chegam nos lugares onde são necessários. Às vezes no mesmo lar, às vezes na mesma espécie, às vezes mudando de espécie, embora a gente não tenha um conhecimento detalhado dessa escala de espécies. Muitas vezes eles, nesse processo de estar voltando, eles vêm para nós como aquele animalzinho reencarnado. Muitas vezes eles estão ao lado daquele animalzinho que nós estamos recebendo, intuindo e mostrando para esse novo serzinho, né, que nós juntamos ao nosso coração, como nos agradar, como proceder. Existe uma história bem legal naquele livro que eu falei lá no começo, do Chico Xavier, Amigo dos Animais, que conta que o Chico tinha um casal de amigos que ele ia jantar lá toda semana, e esse casal tinha uma cachorrinha chamada Boneca. E a Boneca ficava na maior felicidade quando o Chico chegava. E ela pulava, ia para o colo dele, lambia o rosto dele, e ele brincava com ela, né, dizendo assim: meu rosto está cheio de pulga, limpa para mim e tal. E isso ao longo de anos. Quando essa cachorrinha parte para o mundo espiritual, a família adota uma nova cachorrinha, e o primeiro dia que o Chico chega lá, essa cachorrinha faz a mesma coisa que a Boneca fazia. Pula em volta dele, e ele pega no colo, e ela lambe o rosto dele. E aí a família sensibilizada pergunta se é a Boneca. E ele fala que a Boneca estava ali, ensinando a essa nova cachorrinha as coisas que ele gostava. Então, a gente pode ver que, muitas vezes, o nosso animal não volta para nós, mas ele vem para dizer
aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente precisa, aquilo que é a convivência, né, do nosso lar e a nossa convivência com os animais, para podermos tirar o melhor partido dessa união, tanto os animais que estão conosco quanto nós, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da importância dos animais nesse contexto, né, em que a gente vive, nesse mundo em que a gente vive. E a gente sabe, né, de carteirinha, que as pessoas que possuem animais têm menos problemas de saúde, que a presença dos animais junto a nós aliviam o estresse, auxiliam no combate à depressão, melhoram a coordenação motora, diminui a ansiedade. Os animais, às vezes, fazem o elo com aquelas pessoas que têm dificuldade de relacionamento com outro ser humano. Então, eles fazem com que essas pessoas se abram um pouco mais. E, às vezes, né, sair, andar com um cachorrinho na rua, eu não sou boa de relacionamento com outra pessoa, mas a outra pessoa vem, brinca com o animal e propicia uma maior facilidade de eu falar com ela, de conversar. Isso é muito importante, né? Para as pessoas idosas, né? Eles fazem com que as pessoas se sintam úteis, eles fazem com que as pessoas se sintam amadas. Há inúmeras experiências em que animais são levados, né, nessas casas de repouso, nos asilos, e que propiciam nessa convivência uma grande alegria aos idosos. Eles também são usados em diversas terapias para nos auxiliar, como a gente vê no próximo slide. Os cachorros, né, que nós já comentamos, guias de cegos, auxiliares de crianças com deficiências mentais, com problemas de aprendizado, nessas situações que a gente tem de devastação, terremoto, desabamentos, né? E uma coisa muito interessante é que isso também se repete no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, onde chegam as crianças com deficiências mentais e são cuidadas até que elas se entendam como um espírito e se afastem, né? Essa deficiência mental seja afastada para que esse espírito possa entender e passar ao próximo passo, né, da sua evolução. As crianças que chegam com síndrome de Down, autismo, essas crianças são reunidas em colônias para tratamento, onde há espíritos especializados cuidando deles. E os animais no mundo espiritual também atuam junto a eles, junto a essas colônias. Isso é muito, muito interessante. Mas tratando aqui do nosso mundo, né, físico, a gente está mostrando aqui duas reportagens, falando de duas reportagens, que uma é da revista Veja, outra da revista Época, já de muitos anos atrás, mas que falam bastante desse auxílio dos animais nos tratamentos e nas terapias, né? Eles também são... Gente, eu acho que eu estou me estendendo, desculpa, eu estou terminando. Além da gente falar mais assim, né, dos cachorros, dos animais mais próximos a nós, a gente tem também no próximo slide fala a importância dos cavalos, né, nessas terapias todas, na dislexia, não só para esses casos, né, de tratamentos de síndrome de Down, paralisia cerebral, dislexia,
Mas a ecoterapia, ela é excelente para tratamento de pessoas com quaisquer dificuldades de relacionamento. Existem pessoas que não suportam contato, né? E para essas pessoas, o trabalhar junto aos cavalos, conseguir o contato do animal e sentir aquele calor, aquele coração batendo, vai levando a mudanças que mais lá à frente vão fazer com que eles consigam também suportar e aceitar o contato de outro ser humano. Isso é maravilhoso, né? A gente percebe que os animais não estão aqui só pela sua evolução, eles estão aqui pela nossa evolução, né? Para nos ajudar a vencer barreiras, para nos conduzir num caminho diferente, numa abertura de amor, né? Eles são agentes da nossa evolução. E é isso que a gente tem que entender. E esse é mais um dos motivos pelos quais a gente deve respeitá-los, amá-los e dar a eles todo o suporte, porque é esse crescimento de todos nós que vai nos levar à frente nesse progresso e vai fazer de todos, desde a menor formiguinha, né, até nós, nesse momento evolutivo que estamos, vamos conseguir chegar lá na frente no progresso espiritual, nesse progresso que é eterno, que a gente vai levar por toda a eternidade, né, chegar aos espíritos puros. Então, todos nós vamos chegar lá. E todos nós, eles também, né? Não só todos nós humanos, porque se fala bastante desse crescimento como se fosse uma coisa assim, o ser humano vai chegar lá. Não. Tudo que aqui vive, tudo que aqui vibra, tudo que aqui tem uma centelha divina vai chegar lá na frente. Gente, muito obrigada. Eu vou pedir agora para vocês verem o videozinho que eu não consigo passar daqui. Agradeço bastante de vocês colocarem aí para nós. E depois do vídeo eu fico à disposição para a gente conversar naquilo que for necessário. Muitas vezes nos perguntamos: os animais têm alma? A doutrina espírita nos faz entender que os animais têm alma e que ela sobrevive à morte do corpo. São seres que têm sentimentos iguais aos nossos, que amam, se entristecem, que sentem alegria, euforia, que dependem de nós para ajudá-los na sua evolução, assim como os bons espíritos nos ajudam. Infelizmente, os animais domésticos, como o cachorro e o gato, têm um tempo de vida menor que o dos humanos. Geralmente, quem tem um bicho de estimação o considera da sua família, e quando ele desencarna, muitos, principalmente quem acredita em reencarnação, pergunta: será que há algum lugar ou alguém esperando por ele do outro lado? O Livro dos Espíritos explica questionamentos como este. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim útil, e criado seres inteligentes sem nenhum futuro, fora blasfemar da sua bondade que se estende por sobre todas as criaturas. Os animais, quando desencarnam, também vão para o plano espiritual e são recebidos por espíritos preparados
O Espiritismo considera os animais como nossos irmãos mais novos, que estão em processo evolutivo, precisam de amor, carinho e cuidados. Os animais amam incondicionalmente, são fiéis aos seus donos. Apesar de serem seres menos evoluídos, ensinam a todo momento o que é o sentimento puro e sincero. Uma vez que os animais nos ajudam a transmutar a nossa infelicidade e negatividade, nos ajudam a tornar-nos uma pessoa de maior qualidade. Quando estamos receptivos e conscientes do trabalho que nossos animais domésticos estão fazendo, vamos estar mais dispostos a servir e a cuidar deles, o que ajuda a acelerar a evolução da sua pequenina alma. Os humanos, por sua vez, têm um ego mais desenvolvido que o dos animais. Utilizado com sabedoria, pode ser muito bom. Ser humilde e aprender a ser menos egoísta e mais amável perto dos bichos. Por intermédio dos animais, é possível aprender a canalizar a energia do ego para praticar ações cada vez mais construtivas. Eu agradeço a paciência de vocês e espero que tenha trazido um pouquinho de informação e estou aqui à disposição. Então, que eu puder responder, o farei. E aquilo que não, vou pesquisar e depois respondo. Liga o microfone, João. Obrigado, viu, Yolanda? Agora vamos abrir para perguntas. Quem gostaria de fazer algumas perguntas para a Yolanda sobre o assunto? Pode abrir o microfone para fazer as perguntas. Ricardo, pode abrir o microfone. Yolanda, boa noite. Boa noite. Gostei muito aí da sua palestra, das informações que você trouxe até nós. Uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, ainda o homem tem que crescer muito com relação à convivência com os animais. É interessante eu fico analisando, as pessoas falam, não comam carne, aí o pessoal vai para o peixe. Aí o que acontece? Começa a extinguir as raças, né? Do bacalhau já começa a estar com um problema, né? Por exemplo, eu estava vendo aqui um tubarão pequeno lá da costa do Brasil, da minha casa, está tendo problema. Aí começa a comer pirarucu, né? Então, o que acontece? Aonde o ser humano tenta desviar algumas coisas, infelizmente, ele tem esse risco de acabar com esses animais, né? Então, e com a população crescendo do jeito que está, eu acredito que o nosso caminho ainda está muito, né? Está muito lento nessa parte de convivência com os animais. Mas eu tenho outra coisa para você, sei lá, para nós refletirmos. Uma coisa que aconteceu no passado, que depois deu uma parada, foi a clonagem, né, dos animais, tipo Dolly, aquelas coisas todas, né? Quem sabe no futuro essa clonagem amenize um pouquinho essa ânsia do ser humano de devastar as outras esses animais, né? Não sei, alguma coisa tem que ser feita, porque com essa cabecinha que nós estamos, aonde o homem direciona o seu caminho, ele tende a exterminar as raças.
Por exemplo, teve outro caso que eu estava vendo aqui no México, um peixe que os chineses adoram a bexiga porque pensam que é curativo. Então, lá no México, estão exterminando porque acham que é curativo a bexiga dele. Então, a situação nossa é muito difícil. Eu não sei o que eu posso dizer disso aí. É de tentar, nós fazemos nosso trabalho de formiguinha, né? Tentar conscientizar as pessoas a ter as melhores opções, né? Em relação aos animais. Porque os animais que estão próximos a nós, dificilmente eles sofrem quanto os animais que são para a nutrição, né? Pelo menos eu vejo que é o menos problemático, né? Nessa situação no nosso ecossistema, né? Não sei, o que você acha dessa situação que eu citei alguns casos aí. Olha, Ricardo, realmente é bem complexo, né? Nós estamos convivendo nesse momento aqui no nosso planeta com homens que não respeitam os homens, né? Então, pensar que eles vão respeitar animais nesse momento evolutivo em que eles estão é impossível, né? Mas eu acredito no exemplo e eu acredito na mudança pela evolução. Isso talvez há 20 anos atrás, se a gente tentasse fazer uma reunião como essa, nós não teríamos 54 pessoas, talvez 4, né? Eu não sei quantos de vocês estariam aqui. Eu, com certeza, não estaria, porque eu não tinha essa conscientização. Então, é um processo lento, mas é um processo que não vai parar, que vai, né, trazendo, agregando pessoas, e essas pessoas, né, pelo seu discurso, pela sua postura, pelo seu exemplo, vão trazendo outras. É um processo lento? É bastante lento, porque nós somos 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, e isso vai demorar para acontecer. Mas é um começo, nós estamos aqui conversando e nos conscientizando a respeito disso, né? Eu sou assim muito não sei se eu posso dizer isso, assim, muito simplista. Muitas vezes as pessoas não concordam comigo. Por quê? Eu acho o seguinte: se todos nós aqui estamos fazendo essa mudança, estamos sendo agentes dessa mudança, ao longo de uma vida, eu acho que a gente vai conseguir atingir pelo menos mais 10 pessoas. E essas 10, mais 10. Então, isso é uma progressão geométrica. Nesse momento, ainda a gente tem toda essa situação que você fala, né? Tem aqueles que param de consumir a carne vermelha, mas continuam consumindo frango, tem aqueles que já pararam o frango, mas estão consumindo peixe, consumindo mais, porque não é assim, eu vou mudando e vou ao mesmo tempo diminuindo, né? Vai aumentando o consumo das outras espécies e aí a coisa vai ficando séria. Mas acredito que isso vai mudando, né? Muita gente não vai mudar nem por essa conscientização, por esse amor, por entender a espiritualidade do animal, mas vai mudar pela sua saúde, pela sua postura frente ao mundo. Quanto mais gente souber que a hora, vocês desculpem, eu vou falar um negócio que é meio... Mas se eles souberem que a hora que eles consomem 1 quilo de carne de boi, 1 quilo de frango e 1 quilo de carne de porco, eles estão com 1 quilo cada um, tá? Eles estão consumindo 26 mil litros de água.
isso vai mudar. Se não vai mudar porque está preocupado com o animal, vai preocupar porque está preocupado com a questão hídrica. Isso vai chegar, só que vai demorar. A gente não pode achar, né, que vai acontecer de uma hora para outra. E aquilo que eu comentei com vocês no início, a gente ainda está num estágio em que a gente chora a perda, né, do nosso gatinho, do nosso cachorrinho, por anos a fio, mas a gente senta na mesa e come o peixe, o frango, o boi, o porco, né? Então, essa conscientização é que vai começar a fazer a mudança, e isso vai chegar daqui 100 anos, 50 anos, 200 anos, não sei, mas vai haver a mudança, né? A evolução, ela é contínua, né? Eu não sei dizer para você se num outro mundo o pessoal passou de um estágio para o outro em mais tempo ou menos tempo que a gente, mas é contínuo, nós vamos chegar lá, né? E o bom é que eu acho que a gente está aprendendo nessa vida, na próxima reencarnação a gente já vai chegar aqui sem querer se alimentar de animais, e na próxima a gente já vai ter convencido mais gente, e essa cadeia vai só se multiplicando. Obrigado. Mais alguém? Elaine, pode abrir o microfone, por favor? Oi, boa noite. Boa noite. O Ricardo levantou uma questão interessante, e depois a Yolanda, agora no finalzinho, deu uma deixa do que eu vou falar. É só a gente dar um Google na internet, eu não vou saber falar com todos os detalhes sobre genética, porque eu não entendo nada disso, mas para o Ricardo entender um pouco, quando ele fala, né, que a gente deixa de comer a carne de boi, mas vai para o frango, larga o frango e excessivamente no peixe. E que a gente realmente está muito longe disso, muito longe dessa conscientização. E isso, infelizmente, é fato. Mas eu não sei se vocês aqui do grupo já ouviram falar, acredito que sim, porque recentemente tem aparecido nos noticiários que eles desenvolveram uma carne que eles chamam de carne de mamute. Para que isso? Porque o homem está se sensibilizando com a vida do animalzinho? Não. É porque ele está caindo na real de que sustentavelmente vai ser impossível, com o número de pessoas que o planeta vem recebendo cada vez mais, e sustentar todos estes com a carne, seja de boi, seja do frango, seja de porco, de peixe, não está dando. Porque uma coisa é aquele casalzinho que sustenta uma família na roça, que tem um casalzinho de gado, tira um pouquinho do leite, e aí tem meia dúzia de galinha. Ali é super compreensível. Mas a partir do momento que a gente cria a vida, porque o homem em laboratório, ele desenvolve aquele serzinho para criar aquela vida já preparada para morrer, né? E tem carne, tem uma carne aí super cara, que eu não vou saber o nome, que o bichinho, da hora que nasce, ele fica confinado em 1 metro quadrado. Para quê? Para não criar músculo, né? E aí o homem vai lá e paga caríssimo no bife daquele e ainda se vangloria. Então, eu não sei se vai acalmar o nosso coração isso, porque, assim, a gente não tem que esperar muito do homem, eu acredito assim. Eles vão cair a ficha, mas não por consciência. Essa carne de mamute já é realmente porque eles estão prevendo que não vai ser possível conseguir manter sustentavelmente o solo. O que a Yolanda falou de desperdício de água é absurdo, né? Então, a consciência ainda não bate, mas eles já estão... Não sei também como funciona essa carne de mamute. Dizem que já tem
gente comendo já vi uma matéria sobre o hambúrguer. Eu não quero provar nem de mamute, porque mamute a gente sabe que não é, porque ele não existe mais. Já começa... Química pura. Já Não começa... é? Você imagina, a partir de uma célula você cria uma carne. Então ali assim, tem muita coisa que não é boa para a gente, né? Então, vamos devagar, né? Tem muita gente aqui no grupo, acredito, que já não come carne. Tem aqueles que comem, e tudo bem. E tem aqueles que comem, mas já estão repensando. E eu acho que é para isso que existe esse grupo de estudos e tantos outros que existem, e amém. Porque se de 50 pessoas estão hoje aqui paradas numa terça-feira à noite discutindo esse assunto, cada um desses 50 amanhã vai bater um papo com um amigo, com um parente. A Sueli, a semana passada, ela falou assim, não tira foto porque tem tudo em slide, depois vocês recebem o material. Eu tiro foto, gente, na hora e mando para os meus stories. Porque devagarinho a gente vai semeando isso. E pessoas vêm, nossa, no dia seguinte que eu posto alguns slides assim, isso desperta, porque às vezes a pessoa não pensa, não é maldade, mas poxa, olha, é verdade. Eles têm sentimento, eles têm uma alma, um espírito, enfim, cada um na sua fé, mas começa a desenvolver um respeito, um sentimento diferente para aquilo. Então, Ricardo, estamos juntos na preocupação, mas também a gente está junto nessa responsabilidade de, sabe, cada um de nós, assim, somos uma sementinha. E eu acho que foi na aula passada, João, que eu falei para você que eu estava triste, já sofrendo, porque eu não queria que essa aula acabasse. E você falou, não, você vai continuar. Vou poder continuar e eu vou ficar e que venham mais pessoas, né? Então, é isso, gente. Existe aí já essa carne de mamute, vamos ver o que dá, mas a gente não precisa provar. Verdade. Elaine, eu coloquei o link aí dessa reportagem aí da carne que você falou, é da G1 da Globo aí, eu coloquei no chat aí. Ah, legal, legal. Eu vou abrir o grupo, depois você coloca no grupo, Ricardo, por favor. Pessoal, tá ótimo essa nossa conversa. Agradecer a nossa querida Yolanda, que ela sempre está disposta, está junto conosco. Ela faz parte já da nossa equipe. Fico muito feliz. Yolanda, fique conosco ainda, porque eu vou pedir para a nossa querida Rosa fazer a nossa prece final. Mas eu queria fazer um comentário que a Elaine tocou. Vamos divulgar o nosso canal. Você entendeu? Nosso canal do YouTube, para mostrar para o pessoal que nós estamos fazendo um trabalho bonito sobre espiritualidade dos animais, para as pessoas conhecerem o nosso canal. Né? Divulgar, vamos divulgar ele mesmo, para a gente ganhar mais adeptos. Obrigado. Por favor, Rosa, a sala é sua. Obrigada, João. Yolanda, mais uma vez, obrigada por essas explicações. Eu, cada dia, nossa, eu penso menos em comer carne. Vamos assim, fechar, desliguem todos os seus microfones, fechamos nossos olhos da matéria e com a permissão de Deus, nosso Pai, de amor, com a presença das equipes espirituais do plano espiritual do superior, que desde o início estava junto conosco nesse momento, que se encontram junto com nossos tutelados, são derramadas as bênçãos e energias espirituais de limpeza, proteção e com nosso amor, que eles possam receber, os nossos tutelados, os fluidos espirituais medicamentosos que mais necessitam, bem como fluidificadas águas em todos os seus bebedouros, potes e outros recipientes. E assim também recebam esses fluidos neste momento todos os nossos familiares, amigos, pessoas e animais que precisam de alento e equilíbrio, e que seja colocado também em nossas águas, nós que somos o tutor de cada um dos pets na nossa casa, seja colocado também em nossa água tudo o que se faz necessário para que possamos ter energia, vitalidade e amor
para que possamos energizar a nossa casa e não sejam eles os prejudicados sempre, que também eles não merecem ficar todo o tempo pegando energias para poder nos proteger, que possamos nós também proteger eles a todo o tempo. E assim, com a oração de São Lázaro, eu encerro nossos estudos de hoje. Deus Todo-Poderoso, que me concedeste o dom de identificar em todas as criaturas do universo um reflexo da luz do vosso amor, que confiaste a mim, humilde servo de vossa infinita bondade, a guarda e proteção das criaturas do planeta. Permite que, através das minhas mãos imperfeitas e de minha limitada percepção humana, eu possa servir de instrumento para que tua divina misericórdia recaia sobre todos os animais e que, através de meus fluidos vitais, eu possa envolvê-los em uma atmosfera de energia revigorante para que seu sofrimento se desfaça e sua saúde se restabeleça. Que assim se cumpra a vontade com o amparo dos bons espíritos que nos cercam. Agradecemos por tudo, Senhor, que assim seja. Agradeço a todos. Muito obrigado, Rosa. Boa noite a todos. Que Graças todos tenham uma excelente semana. Obrigado mais uma vez, Boa Yolanda. noite. Uma excelente semana para todos. Obrigado. Que assim seja. Obrigada.